Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos a mais um podcast Letras de Indaiá, da Academia de Letras de Indaiatuba. Contamos com o patrocínio do Colégio Episteme, agradecemos a sua diretora, professora Marta, que inclusive é uma das acadêmicas da ALI, da Academia de Letras de Indaiatuba. Bem, hoje, mais uma vez, vamos entrevistar um membro da nossa academia e nós temos aqui a satisfação de trazer aqui para vocês uma figura muito conhecida aqui em Indaiatuba, né? É o Antônio da Cunha Pena, mais conhecido, obviamente, como Pena. Pena, muito bem-vindo ao nosso podcast. Primeiro, se apresente aí, todos se conhecem, mas fica à vontade. Sim. Sou Pena, fotógrafo, né? E fotógrafo agora aposentado. E como aposentado, eu tive que continuar fazendo alguma coisa ligada à arte, que eu sempre fui ligado à arte. E hoje eu dedico mais meu tempo à literatura mesmo. A arte em geral, mas o foco maior é em literatura. Leio e escrevo. Que bom, hein, Pena? Bom, o Pena estava... Nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui de começarmos a gravação do programa, né? E, inclusive, ele fez uma brincadeira aqui com o Tarcísio, que está fazendo a nossa gravação, daí eu lembrei um fato também que aconteceu lá na loja dele. Ele falou assim para o Tarcísio, eu quero aparecer bonito, né? Aí eu lembrei que uma vez, Pena, claro que você não vai lembrar porque é muita gente, né? Mas fomos eu e a minha esposa lá tirar uma foto, acho que para passaporte, uma coisa assim. E eu fiz essa brincadeira. A mesma piadinha. Sai. Aí você falou assim, a fotografia sai o que é, né? Eu liguei o senso... Como é que é? Quando é sincericídio. Eu liguei a chavinha, porque você falou brincando, mas tinha senhora que ia lá e fazia isso. Eu quero sair mais magra, eu quero ser bonita. Hoje até dá, né? Não, mas sabe o que eu fiz? Eu arrumei um espelho desse tamanho e pus do lado. E está escrito assim, atenção, você sai exatamente como está aqui. Aí, quando elas sugeriam, dá uma olhada ali. Elas iam lá e voltavam com a carinha meio chateada. Assim. Hoje é com as novas tecnologias, né, com a inteligência hoje artificial. Essa piada já vai por... Porque dá para deixar ela magra, bonita, feia. Do jeito que quiser. Bom, mas o Pena, ele é um dos membros da nossa academia. Obviamente deveria ser um dos membros efetivos, foi convidado para isso, mas é membro honorário, né, Pedro? Eu sou membro honorário, isso. Eu lembro que quando nós fomos lá uma tarde antes da posse para os acadêmicos se conhecerem, né? Então chegou lá na vez do Pena e ele contou uma história que é interessante, eu pedi para ele reproduzir aqui, né? Por que ele não aceitou ser membro efetivo? Sim, eu não aceitei porque é o seguinte, eu falei, de repente isso aqui não dá certo, eu vou ficar, vai ser a terceira academia que eu vou afundar. Em vez de fundador de academia, eu vou passar para a história como afundador de academia. E eu vou fazer 81 anos, eu tenho que cuidar da minha biografia. Sem dúvida. Eu não posso ficar dando bobeira. Então eu falei, não vou entrar não. E falei que não entrava. Porque existiram duas experiências anteriores. Anteriores, né? Que não deram certo. Aqui. Aí, daí uns dias, a Jacimara apareceu em casa de novo. Ô Pena, e para ser membro honorário, você topa? Eu falei, honorário eu topo. Porque daí eu não sou fundador. De repente afunda e eu que sou culpado. Eu já tinha duas na minha... Aí, pé frio. Biografia, né? Aí eu topei e virei membro honorário. Aí não tenho culpa nenhuma. Mas o Pena, eu digo que deveria estar como membro efetivo, talvez até no momento seguinte, porque o Pena é um escritor, tem vários livros publicados, né, livros de crônicas, enfim. Ele vai falar um pouquinho dos livros dele. Mas eu tenho um aqui que me chamou a atenção, que o título do livro é Nos Tempos
do Bar Rex, né? E o Pena vai contar um pouquinho para a gente, por quê? Porque, segundo ele me falou, esse bar aqui fechou em 74, 75, por aí, quer dizer, meados então, de 70. Nós temos aí 50 anos, pelo menos, né? Que já fechou. Então, seguramente, boa parte das pessoas que estão nos assistindo já não morreu. conheceram, né? Então, conta um pouquinho o que era o Bar Rex e algum causo interessante. Exatamente. Eu sou louco por história, sou preservacionista e tal. E sempre conversando com o pessoal antigo, eu era jovem, mais jovem nesse tempo, mas conversava com os velhos e eles contavam as histórias do tempo do Bar Rex, que eu frequentei já na década de 60 e até ele fechar. Mas o auge dele foi década de 50, por aí. Por quê? Ele era o bar predileto da juventude, por alguns motivos. Ele ficava bem no meio da Praça Prudente de Moraes, onde hoje é o Bradesco, da Praça Prudente, e havia o footing, que é aquele... As meninas... De um lado e os meninos do outro sentido, né? E ali era privilegiado, eles ficavam no lugar mais alto, tinha 3 portas, ficavam tudo ali tomando cerveja e vendo as meninas passarem. Ao lado era o Cine Rex. Quando acabava o cinema, então era uma vitrine para a juventude. As meninas eram obrigadas a passar em frente do Bar Rex. Então vivia cheio. E os donos geralmente eram mais liberais. Deixava levar violão, cantar, músicas lá, né? E seresta lá dentro. Era um bar mais comunicativo com a juventude. Então ele foi bastante frequentado e marcou muito na alma desses jovens que foram jovens na década de 50 e 60. Quando eu falei que estava escrevendo um livro sobre essa época e procurando pessoas para depor, foi mais de 100 que quiseram falar. E eu selecionei as melhores histórias, transformei em crônicas, sempre privilegiando o humor, que é meu estilo, e ironia. E quando lançou o livro, foi o meu livro que mais vendeu. A primeira edição esgotou em 3 meses, mais ou menos. Eu tive que fazer uma segunda edição. E esgotou também. Então, foi o meu livro mais popular. E conta histórias da época. Porque o jovem naquele tempo, eu estou falando de uma cidade, década de 50, ela tinha menos que 20 mil habitantes. Eu mudei em 57, com 12 anos, ela tinha em torno de 18, 19 mil habitantes. Imagine só, então ela tinha menos de 20 e não tinha muita opção de lazer. Era o cinema, o cine, o Clube 9 de Julho surgiu em 57, quando eu mudei para cá, em seguida o Indaiá, quase que no mesmo ano. E aí começou ainda a ter mais uma opção, que era bailes. Mas antes tinha bailes esporádicos, num outro clube improvisado, que é o Clube Indaiá, o não improvisado, que não existe mais. Então, a cidade, o jovem tinha que ir em bar. Bar era a única da esquina, porque também era pouco industrializada. O cara que não trabalhava no sítio, em zona rural, ele abria comércio. Pequenos armazéns, botecos. Então, era uma infinidade de bar, e fala todos os bares da época. Você fica bobo de ver. Hoje que a cidade tem mais de 250 mil habitantes, quase que não tem bar no centro da cidade. Naquele tempo tinha mais de 40. Era uma loucura. Ali na esquina onde está o Itaú, ali era um bar. Tinha 3 bares, um de frente para o outro. Cada esquina um. Um aqui, outro aqui. Na Candelária com a Bernardino de Campos. 3 bares só ali. E bares bastante frequentados. Então, e tinha o Bar Rex meia quadra depois, que é ao lado do Cine Rex. Os jovens ficavam lá. Na realidade, era só diversão, paquerar, beber uma cerveja de todo mundo meio duro. Tinha alguns ricos, a maioria ficava ali na cola e tal. Eu não pertencia isso, eu sempre era duro demais, porque eu trabalhava na fábrica. Bebia um Guaraná, não me enturmava, porque não adianta. Aqui não é a Índia, mas tem castas. Até hoje tem. Você tem que se enturmar. Eu ficava na minha, mas ficava olhando.
né? Olhando o que estava rolando. E aqueles jovens, tudo falando das coisas lá, as novidades, surgiam tudo no Barrex ali. É rock and roll, não sei o que lá, todo mundo falando as novidades. E fofoca, né? Muita fofoca, porque não tem assunto. Eles começam a falar mal do outro, né? Falar da menina mais bonita com a mais paquerada do momento, né? Papo de interior. E daí, tinha os vândalos. Porque o vândalo daquele tempo, ele era movido muito mais por... É lógico que atrás tem a malvadeza, mas ele é muito mais movido pela diversão e gozação do que pela índole ruim. Mas eles aprontavam até de madrugada, faziam coisas bárbaras. E tudo isso, muita coisa, foi parar no livro. Porque os caras já estavam tudo coroa, e eu tinha uma técnica. Eu convidava eles para ir num bar, e eu pagava a cerveja para liberar o palavreado. Eu falava, hoje a cerveja é por minha conta. E pegava e ia anotando. Aí o cara, depois de umas ou outras, ele contava... Ele só se arrependeu depois que ele leu o livro. Mas você que falou, pô. Você não deveria ter posto aquela. Falei, você que falou. Você tem que me avisar antes. Mas você sabe que você, contando, né, dessa história do Barrex, você vê que isso que você está contando é típico de uma época. Quer dizer, esse cenário, se a gente pegar cidades mais ou menos do mesmo porte... É toda a mesma história. Igual. Eu, por exemplo, sou um pouquinho mais novo que você, mas não tanto, né? Mas nessa época aí, anos 60, por aí, na cidade, que é a minha cidade de origem, Itatiba, mesma coisa. Tinha a Praça Central... A Matriz. O Footing. O Footing. Tinha 3 bares que a gente frequentava. Olha a mesma cidade. O Bar Capitólio, do lado do Cine Marajoara. Olha só. Depois tinha o Bar dos Irmãos Presoto e o Bar do Português. Diferentes épocas, a gente frequentou mais um, mais o outro. E mesma história. O pessoal levava lá um violão, instrumento, batuquezinho, não sei o quê. Surgiu uma escola de samba de lá, que até hoje desfila, chama Batuqueiros de Piracema, né? Por quê? Porque a história era assim. Lá no Bar do Português, tinha um senhor já cuidava, acho que era cunhado dele, se eu não me engano, o Hermano. E nós íamos, nesse bar particularmente, do Português, nós íamos às sextas-feiras, né? E aí... aquilo lá lotava, né? Cerveja, e comia lá um sanduíche, aquela coisa, e batuque, não sei o quê. Então, o Hermano, ele, um dia brincando, ele fez uma metáfora, assim, né? Que quando tem a Piracema, que os peixes, então, se acumulam e sobe o rio, né? Para desova. Então, ele começou a ver, olha, sexta-feira tem Piracema no Bar do Hermano. E virou. E todo mundo, tem Piracema e é lindo, no Bar do Hermano, né? Lindo demais. E a mesma coisa, terminava o cinema, não me lembro qual era o sentido, mas as meninas giravam num sentido, os meninos no outro, e todo mundo ali de olho lá na paquera. Né? Você vê que muda o endereço. Né? Não, é tudo igual. E você vê, era uma coisa bacana, né? Bacana que hoje se perdeu. Se perdeu. Eu tenho pena da juventude de hoje. Porque o fute é uma coisa tão extraordinária, porque era uma coisa tão democrática. Por quê? Ali você via a filha da madame, que o pai liberasse. Porque daí também tinha o pessoal mais rico, tinha uns certos preconceitos e tal. Mas tinha uns que deixavam. Mas mesmo que não fosse muito rico, mas fosse classe média alta, ela estava ali. Estava ali. E também não terminava tarde, né? Esse footing era... Não, até 10 horas. Aqui era 10. E a filha da empregada dessa moça também estava ali também. Que lugar em Indaiatuba hoje que junta, que frequenta a madame e a filha da empregada da madame? Não existe isso. Talvez no polo ali, naquele footing que tem dentro do polo, mas é tão diluído, que ninguém conhece ninguém. É outra história. Esse fenômeno é típico da nossa época. E devia ter também, creio eu, porque lá em Itatiba tinha, creio que aqui também. Na praça tinha lá aquele alto-falante enorme. Assim. Se tirasse o alto-falante, acabava o footing. E aí você ia lá na central,
fulano de tal quer dedicar a música Oferecia tal para músicas. tal menina, não é isso? Era o que... Aqui surgiu meados da década de 30. Eu tenho aí a história, o registro. Que veio para cá um cara de fora e pôs o alto-falante. Então parece que de 37 até 70 meados de 70, funcionou o serviço de alto-falante, que durou o footing. Acabou o serviço de alto-falante, o footing acabou. Você sabe que esses dias, inclusive, eu estava conversando com o Carlos Olímpio, que é da época. E ele, eu não sei se ele trabalhou nesse... Ele parece que andou fazendo essa... Não trabalhava efetivamente, mas ele tinha um momento lá que ele fazia algumas... Que era o rádio da cidade, era a rádio da cidade. Aí você vê que coisa rica, né, que era em termos de socialização, né, de construção de amizades, de relações afetivas. Muito provavelmente muitos casamentos surgiram daí, né? 90% a pessoa conhecia a namorada ali. Porque assim, era uma vitrine giratória e o cara via uma menina. Porque elas vinham de 4 a 5 juntas, de braço dado, ou na juntas, calçada, de mão dada, e passando e olhando. Os rapazes, homem, como sempre, é forgado, né? Ficavam mais parados na calçada, nos bares, e olhando. Se ela olhasse para você, por exemplo, opa, rolou alguma coisa. Mas você não tem certeza, pode ter sido um acidente de percurso. Na outra volta, que demorava acho que uns 4, 5 minutos, ela estava ali de novo. Ela confirmou, ela olhou de novo, falou, opa, certeza. Na terceira você já ia, chamava ela no canto e se podia levá-la até em casa, quando acabasse dessas 10 horas. Se ela consentisse, geralmente ela ia consentir, mas até a esquina, para o pai não ver. Para o pai não ver. Até ali. Mas durante o trajeto acabava rolando um namoro e casavam. Né? Era maravilhoso. É uma coisa que eu tenho muita saudade. Né? Histórias muito interessantes. Muito lindo. Só quem viveu sabe. E a música rolando, todo sucesso, porque não existia rádio aqui. Sim. E na época, teve uma época que nem loja de disco teve. Teve um período que teve na década de 60, mas também logo acabou. O cara tinha que comprar disco em Campinas, como eu que gostava de música, por exemplo, ou esperar o disco, o sucesso que estourou, o novo disco do sucesso do Nelson Gonçalves, que era o cara que mais fazia sucesso naquela, né, fins da década de 50 e 60, chegar na praça. Aí você tinha que ouvir a morte, a volta do Boêmio pelo menos 3 vezes por noite, porque todo mundo só tocava aquilo. E assim ia, mas era o que tinha, muito gostoso, e oferecia para a menina. Exatamente. Fulano de blusa branca, que é você, mas tinha 5 mil de blusa branca, mas você falava que é você. Oferece para loirinha de blusa vestido tal, né? Tinha preta e branca. Igualzinho. Ela ficava toda se achando... Possivelmente essa história que nós estamos contando, você de Indaiatuba, eu de Itatiba, deve ter acontecido em várias outras cidades. No Brasil inteiro. Característica de uma época. Né? Foi uma época. Uns 30 anos que isso aí existiu. Muito bom, muito bom. Interessante. Bom, o Pena, também conversando aqui um pouquinho, estava me contando que sempre foi um apaixonado pela arte, né? Fez um pouco de tudo. Teatro e tal. E até tem uma passagem que ele conta aqui, que ele cantava, inclusive, em baile, né, Pena? Sim. Dos 18 anos aos 23, e eu saí porque eu estava namorando, e de sábado tinha os bailes, aí já não dava para namorar. O seu mais. namoro também surgiu na praça ou não? Não, namoro ele já tinha ido embora. O namoro foi embora para São Paulo, aprofundar em música, em 1920, por aí. Né? Depois ele só voltou a morar aqui na década de 1980, que ficou amigo da gente. Mas o Nabor não viveu essa época aqui, não. Porque ele estava em São Paulo. Ele nasceu em 1902, então ele não pegou essa época. É outra história, né, o Nabor. Bom, Pena, olha, o negócio é o seguinte, eu não interrompi a sua fala, mas ou a minha dicção está ruim, ou está com problema de audição, porque eu falei, e o seu namoro, você entendeu namoro. Então conta se o seu namoro começou aí ou não.
Na praça. Na realidade, não. É um caso raro, porque todo mundo acontecia ali. Tinha surgido os Beatles e eles lançaram os bonés, que nem esse aqui, preto. Mas tinha uns gomos diferentes, saiu num disco e tal. Eu fiquei louco pelo boné, porque todo jovem gostaria de ser Ringo Starr, ser Paul McCartney, aquela coisa. E eu também. E falaram, ó, na loja Ferreira tem esse boné. Mas não era o boné dos Beatles, era um boné de motorista de táxi. Eu fui lá e tinha uma menina de quase 15 anos, que é a minha mulher, que eu nunca tinha visto. Falei, você tem boné dos Beatles? Aí ela falou, não, o boné que tem aqui é esses aqui. Me deu. Não era dos Beatles, mas era o que tinha no momento. Eu comprei o boné dela. E achei ela engraçadinha, aquele negócio, mas não teve nada. Ela nunca tinha namorado. Eu só fui encontrar de novo no aniversário de uns amigos, que teve um bailinho com a vitrolinha lá para dançar. E aí eu vi ela de novo. Aí eu tirei ela para dançar. Foi aí que começou. Então... eu fui o primeiro, o único e o melhor namorado que ela teve. Bom, gente, agora vocês estão vendo que está esclarecido, né? Porque a gente estava falando do fute na praça, de repente o Pena começou a falar do namoro, Pires e Camargo Augusto, falou, o que tem a ver uma coisa com outra? É que a minha pergunta foi sobre o namoro dele. Eu falei namoro, ele entendeu namoro. Está esclarecido agora, voltemos ao fute na praça. Você estava falando da sua experiência como cantor. Como cantor. Então, aí surgiu a Bossa Nova, tinha um grupo, um grupo de baile, que chamava Conjunto 9 de Julho, que quem inventou o conjunto foi o Clube 9 de Julho, que tinha surgido em 57. Mas eles precisavam de um conjunto só deles, para fazer os bailinhos, fim de semana. E um grupo resolveu fundar o conjunto, chamava Conjunto 9 de Julho. E começou. Mas nesse ínterim, em 58, surgiu a Bossa Nova, que estourou, né? E os conjuntos tinham que correr atrás do prejuízo e introduzir os sambas Bossa Nova, os sambas mais dançantes, para assim turmar, para ficar moderno. Uhum. É lógico que ele continuava tocando samba canção, bolero, principalmente bolero, que é muito dançante, né? Naquele tempo até um tanguinho, sei que você gosta de tango, saía numa seleção lá para as 3 horas da madrugada, vamos tocar um tango, saía. Valsa, que é coisa antiga, saía ainda. Mas o grosso era bolero, samba canção, um gênero que, na realidade, era um blue americano, mas se chamava de fox no Brasil. Fox, que é um blue. Que é dançante também, saía muito, samba, o sambão. Mas surgiu o samba Bossa Nova. Sim. Né? Que foi o primeiro, foi Chega de Saudade, depois Desafinado, que tinha uma levada jazzística moderna, difícil de acompanhar. Os músicos tiveram que se virar nos 30. O violonista, violão, porque não tinha guitarra naquele tempo, aprender a batida do João Gilberto, que inventou a batida da Bossa Nova, o baterista aprender a batida da Bossa Nova, e assim foi. Todo mundo virou estudante de Bossa Nova. E eu, como jovenzinho, em 58, quando surgiu a Bossa Nova, eu estava com 13 anos. Me apaixonei perdidamente pela Bossa Nova. Fiquei louco. Só procurava no rádio Bossa Nova. E comecei a aprender. Aos 18 anos, eu já cantei. Eu tinha meu repertório de Bossa Nova, que eu cantava com alguns amigos, que batiam um violãozinho aí e tal. E eu ia na barbearia do Moacir, que era o barbeiro que aglutinava quem gostava de cinema, música, futebol, ia lá conversar no barbearia do Moacir. Só conversa mole, para boi dormir. Sim. E cantar. Aí pintava sempre um violãozinho, porque o Moacir era violonista. Só que o Moacir era violonista à moda antiga. Ele não se deu muito bem com a Bossa Nova, não se dá bem nenhum, ele não gostava de Bossa Nova. Mas pintavam as molecadas lá com as batidinhas e eu cantava. Chega de Saudade, Desafinado, não sei o que, o Pato vinha cantando alegremente, aquelas coisas do João Gilberto. E ele ficava ouvindo, curioso. O irmão dele era o maestro do Conjunto 9 de Julho, era dono do grupo. Aí o Basilinho morreu ano passado. O Basilinho, não, aliás, esse ano que ele morreu.
o Basilinho falou, mas assim, não tem alguém que canta bossa nova aí? Tem um moleque aí, um tal de Pena aí, um rapaz que está sempre cantando bossa nova. Manda lá no domingo às 2 horas, tem ensaio ali na Praça da Matriz, que era a sede do conjunto. Manda ele lá fazer um teste. Eu fui, fiz o teste. Como eu, além de ser o melhor, eu era o único, eu passei no teste. Passei, porque também não tinha outro, em primeiro lugar ainda. Aí eu virei cantor do conjunto e comecei a cantar. Então, no conjunto tinha o cantor oficial, que era fundador lá, cantava bolero, samba-canção, algum samba e tal. E eu comecei a cantar bossa nova e tinha uns rockinhos, umas versões americanas que faziam sucesso, que no Brasil era gravado por Carlos Gonzaga, Demétrios, Sérgio Murilo. São os cantorzinhos da época de rock, não existia Jovem Guarda ainda. Estou falando de 63. Jovem Guarda foi em 65. Eu comecei a fazer bossa nova e os rockinhos. Quando surgiu a Jovem Guarda, aí o repertório do Robertão. Era comigo mesmo. Baladinhas românticas. E eu fazia um pouco de samba-canção também, mas o forte meu era a bossa nova. Aí surgiu o Wilson Simonal. O repertório inteiro do Simonal eu cantava, né? Que era bem dançante. Miltinho, que era um cantor, um sambista, bossa novista, jazzista, mulher de 30, essas coisas todas. Eu cantava todo o repertório do Miltinho, do Wilson Simonal, aí entrou Roberto Carlos, e aí ia. Eu virei isso, foi até foram 5 anos cantando. Aí chegou um momento, eu comecei a namorar, daí, velho. Aí, rédea curta. Aí, rédea curta. Chegava de sábado, pô, em vez de todo mundo namorando e ao cinema, e você cantando aí, por aí. Porque a gente cantava nas cidades do interior, ia para o litoral, todo o interior aqui, mais próximo, a gente cantava, a gente era contratado. Então não parava, não tinha um sábado que ficava em casa. Um cachezinho aí que complementava. Um cachezinho que só ajudava um pouco. Porque eu trabalhava na fábrica de tecido. Meu ganha-pão era a fábrica de tecido. Eu trabalhava de mecânico na Têxtil Judite, consertando tear, péssimo mecânico, porque eu não nasci para isso. Meu sonho era trabalhador, mas não tinha vocação. Depois virei eletricista, aliás, ajudante de eletricista. Também tomava choque o dia inteiro, porque eu não era bom. Não nasci para isso, não era o negócio era arte. Era arte. Aliás, eu perguntei para você, né? Aí como é que surgiu a questão da fotografia, que foi, quer dizer, todo mundo te conhece aqui como fotógrafo. Então, porque eu queria ganhar dinheiro como artista, mas em Indaiatuba eu ganhava só dinheirinho para bobagem. Eu ganhava o meu dinheiro, que eu comprei um lote e construí uma casa de 3 cômodos para casar, não pagar aluguel. Foi ganho lá com um serviço que eu não gostava, mas me dava dinheiro, né? Que foi na Têxtil Judite, trabalhei 12 anos lá. Aí tinha surgido aqui um fotógrafo de Campinas, que é o Silva, que depois virou meu sócio. Ele fez sociedade com o Sérgio Eda e fundaram a Arte e Foto, em 1970. E eu já tinha feito o curso por correspondência, eu já estava mexendo com fotografia em casa e trabalhando na fábrica. Aí eu fiz uma exposição de fotos pseudo-artísticas numa loja de noivas que tinha na praça, a Brasília Magazine, e foi um sucesso, porque foi a primeira exposição de Indaiatuba de fotos pretensiosamente artísticas. E eu fiquei com um nominho aí de artista da fotografia. Aí surgiu a oportunidade, o Sérgio, que era sócio do meu futuro sócio, do Silva, me convidou para trabalhar na loja dele. Aí eu ia aprender a prática, porque até aí eu era só teoria. O que eu sabia, aprendi sozinho, no curso de fotografia por correspondência e coisas que eu fazia em casa. Mas eu não tinha prática, eu nunca tinha fotografado um casamento, né? Fotografar estúdio, não tinha estúdio. Reportagem, nada eu tinha feito, era tudo teoria. Aí, velho, ele me deu essa chance, porque eu fui trabalhar com ele. Eu deixei 12 anos de Têxtil Judite, que eu detestava. Gostava da fábrica dos amigos, dos patrões, mas não gostava do serviço, porque eu não tinha vocação. Aí caí naquilo que eu queria. Foi a mesma coisa que dar milho para galinha.
Eu deitei e rolei. E deu o maior pé. Com o tempo, depois de 4 anos, o meu sócio saiu da sociedade, né, do Sérgio Eder, e abriu um foto sozinho. Como eu estava querendo abrir o meu também, ele me convidou, em vez de se abrir mais um foto da cidade, ser concorrente, venha trabalhar comigo. Aí fundamos Silvio e Pena Fotografias, que é o que você conheceu, que existe até hoje. É lógico, eu saía na pandemia. Eu vendi minha parte, mas o foto está lá, com o mesmo nome, Silvio e Pena. Porque eu saí, mas o nome ficou. Então é assim minha história fotográfica. Foi onde que eu ganhei a vida e pude ser artista. Prazeroso, né? Prazeroso. Pude ser artista sem sair de Indaiatuba. Porque até então eu atirava para todo lado. Desenhei, cantei, compus, fui ator. Tudo. O que você pensar em arte, tirando balé e trapézio, eu fiz tudo. Mas ainda pretendo fazer balé ainda. Mas, Pena, vamos falar um pouquinho dos seus livros. Eu já falei de um, agora você conta um pouquinho dos outros. Aliás, você conta do primeiro, como é que surgiu, de crônicas, né? Eu escrevia crônicas para... Porque eu descobri a literatura aos 51 anos. Aí eu comecei a escrever poesia e crônica, assim, mas por farra. Aí me convidaram para pôr crônica na revista da Tribuna. Deu maior pé, fazia um sucesso. O pessoal falava para mim, olha, eu pego a revista da Tribuna, a primeira coisa que eu vou na última página para ler sua crônica. Depois eu vejo a revista. E falar isso para Leonino, ele fica todo se achando o próprio, né, cronista de verdade. Ele acredita. Leonino é todo assim. E eu também sou assim. Eu peguei e comecei. Aí eu juntei todas as melhores nesse livro, Só Dói Quando Dou Risada. Que, aliás, você pode falar, mas eu já vi um livro com esse nome. Copiaram de mim, viu? O Ziraldo, o falecido Ziraldo, aquele desenhista. Uns 10 anos depois, porque isso é de 2005, apareceu um livro do Ziraldo. Ele lançou, eu vi ele, não sei se não foi no programa do show, lançando. Como é que chama o livro novo aí, Ziraldo? Só Dói Quando Eu Rio. Plágio. Não foi bem plágio, porque bem. Veja bem, porque quando eu escrevo aqui no começo, eu procuro ser bastante sincero. Então eu falo aqui que eu tirei esse nome de uma piada. Eu não sei onde que eu falo aqui, que eu tirei esse nome de uma piada, porque é uma piada que contavam na época, que me contaram na época, talvez você... Eu posso contar aqui porque ela não é de papagaio, não. O cara que foi atropelado por uma jamanta e ele ficou esparramado lá na pista com as vísceras tudo no asfalto. Estava ali, né? E o guarda veio, aquele desespero, o cara ali, e perguntou, amigo, que situação? Está doendo muito. Ele falou assim, só dói quando eu dou risada. Aí eu roubei dessa piada, eu pus aqui. Acredito que o Ziraldo deve ter. Ou ele viu, porque o meu livro está registrado com o USBN, tudo. Ou ele viu lá, consultou lá, que ele é profissional do ramo, e viu que já existia, e gostou e mudou. Ele falou, esse tal de Pena ninguém conhece, eu sou o Ziraldo. E só dói quando eu rio. Ou ele conhecia a piada e roubou da piada também. Então os dois roubaram. Então foi daí que surgiu esse título. E também vendeu legal, tanto é que aí eu fiquei animado e fiz aquele. É o meu primeiro de histórias do Barrex, que é o primeiro de histórias do cotidiano indaiatubano, que foi esse aí. Outros vieram porque eu gostei do resultado, né? De mexer com história, porque eu gosto de história da cidade. Aí eu fiz o segundo, que foi Tipos Notáveis da Popularidade, que, aliás, dos 5 livros meus, é o que eu mais gosto. Adoro esse livro. Que conta a história e resgata os tipos, figurinhas carimbadas da cidade. De Indaiatuba. Só de Indaiatuba. Desde 1880 e tanto até 2015, que é quando ele foi lançado. Os tipos, que é o Toquinha, ele tinha 2 apelidos. Toquinha, porque ele andava com a toquinha. Ou Pagosebidévia, que ele gritava, ele entrava no comércio assim, punha a cara dentro e gritava:
paga o que você me deve. Mas numa altura se assustava, né? Porque ele achava que a sociedade devia alguma coisa para ele. Ele ficou popular aqui até nos anos de 2015, por aí. Logo a família internou ele sumiu. E tinha um cara meio debilóide assim, que tinha um apelido, que é um cara travestido, né? Ele tinha o apelido dele, era Brigitte, que é um rapaz com problemas assim. E ele às vezes saía vestido de mulher e tal, mas ele andava vestido de homem mesmo, mas ele se achava mulher. Entendi. Que é o Brigitte. E era engraçado tal, e era muito popular na cidade. Hoje ele mora na Praia Grande, no litoral. Mas aqui ele nasceu aqui, e desde de adolescente ele já tinha esse apelido por causa da Brigitte Bardot. Né? Ele surgiu, ficou famoso na década de 60, quando a Brigitte estava no auge. Ele ganhou esse apelido e está com esse apelido até hoje. Então, ele está aqui. São os dois últimos que eu encerrei o livro com eles. Tal. É um livro que eu gosto muito. Essas meio crônicas, né? São crônicas. Tem sempre um tom assim de humor, ironia. Sempre humor e ironia, que é meu estilo. Eu tento tirar humor de tudo que der. Mas, mesmo das coisas tristes, se tiver humor, eu espremo ali e tiro fora. Aí depois... veio o terceiro e último de histórias do cotidiano indaiatubano, que foi lançado agora em 2023, que é Retrovisões. Esse nome não existe, eu inventei. Existe retrovisor. Sim. Mas se você for no dicionário, não existe retrovisões. Mas por quê? Eu inventei assim porque retrovisor é você olhar e ver o que está acontecendo aqui. Retrovisões, você olhar e ter visões do passado. Eu achei engraçadinho e pus. A foto é da minha coleção de fotos antigas, que é década de 20 do século passado, tem mais de 100 anos. Pescadores aqui no Rio Jundiaí, aí em Itaici. E tem um subtítulo, um almanaque de como o indaiatubano se entreteve no século XX. É como ele se distraía, porque eu gosto de história, mas eu não sei escrever e não quero sobre história oficial, sabe? História política, religiosa, coisas. Eu gosto da vida, do que fez a cidade viver. São os tipos populares, um bar, as histórias, como é que o cara se divertia, onde ele se distraía em 1950. Você procura, porque é um livro de consultas. Você procura aqui em 1950, você vai achar. Em 1950 você podia fazer isso, fazer aquilo e tal. Isso tudo baseado em pesquisa. Quando você vê um quadradinho preto, tá vendo aqui, dá para ver? Sim. Aí é uma crônica que eu faço, uma pequena crônica, sobre um assunto que me chamou a atenção. Aí sou eu falando. Aí eu exercito o humor, exercito o meu humor e minha ironia, sarcasmo, essas coisas que é meu jeito. É isso. E por último, aí com a idade, fiquei idoso, não quero mais mexer com história, que dá um trabalho. São 7 anos de pesquisa. Porque você não pode mentir. E eu gosto de mentir, porque ficção sem mentira não existe, né? Então, eu lancei agora, quando eu fiz 80 anos, ano passado, o último Natal, que são contos natalinos. O que é um conto natalino? Qualquer história que se passa na época de Natal é um conto natalino. Então, são histórias que passam no Natal, porém, o nego fala, será que são histórias religiosas? Não. Nada religiosa, nada edificante, não é autoajuda, não tem bons propósitos, é a vida, é como dizia o Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. Só que na época do Natal, no mês de dezembro. Eu foquei dei essa característica. Por que essa capa com cara de gibi? Porque o que eu aprendi a ler com gibi. Porque eu tive escolas muito fracas e professoras que eram práticas, chamava professora prática. Conclusão, eu sou cheio de deficiência, escrevo errado, tenho meus problemas até hoje e vou morrer com eles, na escrita, mas eu tenho vocação. Claro, e tem diferente. Criatividade. Isso, tem é diferente uma coisa e outra. Aí
eu queria ver o que eu era fã do Roy Rogers, era fã Sim. do Capitão Marvel. Eu queria o Fantasma, aquele negócio. Mandrake. Isso, são os mesmos seus. Eu queria saber o que o mocinho estava falando para o bandido e vice-versa, naquele balãozinho. Isso. Eu sabia o ABC, sabia contar, sabia o abecedário todo, mas eu não sabia juntar as letras. Porque isso eu aprendi na escola. O meu primeiro ano foram 7 meses de aula só. E eu não aprendi a escrever. Aí eu comprava gibi e meus irmãos, minhas irmãs me ensinando. Olha, aqui ele falou isso. Eu fui aprendendo. Então eu devo muito ao gibi. E sou entusiasta da revista em quadrinho. Aí eu quis homenagear. Eu descobri um desenhista de São Paulo, que ele faz desenhos de revista de gibi, de faroeste e de terror, que é o Ivan Lima. Eu conversei com ele, ele fez um preço razoável que dava para eu pagar, e eu contratei para cada conto tem um desenho, né? Cada conto um desenho, ilustrando a história. Legal. Tá? É um bom desenhista, por isso que tem essa cara de gibi. É de propósito para homenagear os desenhistas de história em quadrinho, que eu gosto muito. Mas você sabe que a gente vai lembrando, né? Como eu digo, a gente tem histórias comuns, né? Nós temos a Cidade faixa de idade. também, Itatiba. Tudo na época, parecido, é uma tinha esse história tamanho. mesmo. E eu também, eu comecei a escrever para um jornal local. Na verdade, era um colega, até era mais novo que eu, abriu um jornal e faleceu num determinado dia lá, não me lembro qual ano que foi, faleceu uma ex-professora minha do colégio, a professora Maria Gema. Sim. E ela, além de ser a nossa professora do colégio, ela era prima da minha mãe, portanto, prima segunda minha, e morava praticamente vizinho. Então a gente cresceu ali. Era uma pessoa muito querida. E eu fiquei, obviamente, vamos dizer assim, uma palavra fugiu, né? Fiquei sensibilizado pela morte dela e, claro, fomos ao enterro e tal, e eu escrevi um pequeno texto e entreguei para esse amigo meu, falei, queria prestar uma homenagem para a professora Gema e tal, né? E contei um pouquinho da história. É uma crônica de quando a gente estava no primeiro ano do colegial, né? Naquela época a gente chamava de científico para quem ia fazer engenharia e tal, né? E aí ele falou assim, você não quer, gostou e tal, você não quer escrever, sei lá, semanalmente, quinzenalmente, e contar um pouco dessa época. Aí a gente bolou um projeto que era lembrar desses personagens típicos de cidade do interior. Né? Toda cidade tem. E aí, o primeiro livro meu, inclusive, lancei no ano 2000, eram as crônicas que eu publicava no jornal, o pessoal gostava. Isso. Mas uma que eu me lembro, né, porque aí você lembrava de uma história, saía, alguém gostava, e cidade pequena ligava, olha, sugerindo. Você lembra de tal coisa? Às vezes eram assuntos ou temas ou personagens que eu não Você lembrava. não viveu, né? Mas, não, até teve, mas estava esquecido. Aí, aflorava e você escrevia. Mas tem uma que eu gosto muito, que eu escrevi, de certa forma, pro meu pai também, já falecido, porque meu pai era palmeirense roxo. Roxo, quer dizer, eu tive que ser palmeirense na marra, né? E eu lembro que, inclusive, uma época, eu tinha lá uma namoradinha, eu tinha um carrinho, e a minha namorada era corintiana, eu coloquei uma desse Corinthians no meu carro. Que química, hein? Meu pai quase me deserdou. Mas, enfim, eu escrevi uma crônica focada nesses personagens que são apaixonados por futebol. Porque meu pai, ele ficava no final de semana na TV, rádio e tal, ouvindo, assistindo tudo quanto é jogo. É jogo de bairro, né? Quando gosta. E lá, além dele, né, que era um palmeirense fanático, a 2 quadras para baixo da casa do meu pai, tinha uma sorveteria, que era a sorveteria da Maria Del Nero. Ela já tinha falecido e a sorveteria ficou para o filho dela, o seu Oliver, acho que já falecido hoje também. E era outro
Então você entrava na sorveteria, aqueles quadros lá com o símbolo do Palmeiras, aqueles jogadores famosos, né? Djalma Santos, né? Certeza. E quando o Palmeiras eventualmente ganhava um campeonato de porte, sei lá, campeonato estadual, nem sei se na época tinha campeonato nacional, não, ele fazia uns picolés verde e branco, e todo mundo que ia lá, ele dava picolé verde e branco de graça. Vocês torciam para o Palmeiras ganhar. Então, e o outro personagem era um senhor chamado Pedro Riva. O Pedro Riva era uma figura, porque ele era um senhor assim meio... tinha uma barriga assim grande e tal. Eu lembro da figura dele. E era outro fanático pelo Palmeiras. Mas ele era tão fanático que ele mandou confeccionar um fraque, né? A garotada hoje nem sabe o que é fraque, né? Um fraque verde. Aí ele punha uma camisa verde, o fraque verde, gravata verde, meia, sapato verde, tudo, e mandou confeccionar uma cabeça de periquito. Que coisa linda! Deve ser muito bonito. Ele ia nos jogos do Palmeiras e... um periquito vestido de agora fraque. Imagine se... Só dava ele. Se a TV não, né? Porra. Consta, eu não tenho certeza, mas parece que uma época, e o Palmeiras acho que foi jogar Libertadores na Argentina, não sei se era final e tal, e ele entra, levou inclusive, com o time com o cascote, né? Então essa crônica eu lembro até hoje. Acho que o Palmeiras tinha sido campeão, nem lembro, que eu fiz em homenagem a eles, fiz a escalação do time de uma determinada época, que foi muito famoso, tinha lá Leivinha e tal, né? Nossa. E chamava Psitacílio em Dia de Festa. Que é o nome dele. Então, a crônica de quando o Palmeiras ganhava. A crônica vive disso, né? E é uma delícia, eu adoro crônica, por causa disso. É muito bom. Histórias, né? Ela registra esses momentos. Né? Que bacana. Bom, nós vemos que o Pena é uma enciclopédia aqui da história de Indaiatuba, né? Nós podíamos ficar horas e horas aqui conversando. Nós vamos marcar, viu, Pena, um segundo capítulo. Fique à vontade. Aí nós vamos combinar. É um prazer vamos sempre. Continuar aqui. Ótimo. Eu quero agradecer ao Colégio Episteme pelo patrocínio, né, para esse nosso programa. Tive o prazer aqui, a satisfação e uma conversa muito agradável de conversar aqui com o Pena, que é um personagem, né, da nossa cidade, extremamente conhecido, com seus livros publicados, conhecido aí como fotógrafo, né? E a gente vai conversar com ele. Pena, fique à vontade para a gente fazer o encerramento aí. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, foi uma delícia, a gente se conhece há muito tempo, mas nunca tinha oportunidade de conversar, né? Agora somos colegas imortais. Exatamente. E eu entrei mais na academia por causa disso, eu estou com 81 quase, e então eu tenho que pensar na morte, né? E com esse negócio de imortal. Falei, é uma chance. Deixa eu virar imortal. Tem uns anos a mais e depois fica para a eternidade. Você tem que catar em tudo. Eu me apeguei por aí também. Então nós somos imortais da academia. E é um prazer conversar aqui com você. Você é uma pessoa muito capaz. Obrigado. Deixa a gente muito à vontade, é gostoso. E se não deixasse, eu ficava também, porque eu sou assim, não faço tipo. Eu acho que o legal desse nosso programa, desse nosso podcast, é justamente isso aí. Conversar um pouco. Afinal, podcast não é um programa formal. E você sabe fazer isso, você deixa bem à vontade, é gostoso. Então, a hora que você precisar, estaremos aqui. Gostei muito. E até qualquer momento em edição extraordinária. Isso, vamos marcar um segundo encontro. Então, meus amigos, minhas amigas, até o próximo podcast Letras de Indaiá, da Academia de Letras de Indaiatuba. Até mais.